Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o 18. Mesmo assentados, como vocês estão, nós vamos fazer essa leitura. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedir. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerás contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado, Senhor, porque podemos ler a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque acabamos de ler a Tua palavra, que para nós, Senhor, é infalível, inerrante e autoritativa. Senhor, a Tua palavra é suficiente para nós. Nós não precisamos de nada além da Tua palavra, Senhor. O que precisamos, sim, neste momento é da iluminação do Teu Espírito,
para que possamos compreendê-la, para que possamos, Senhor, também aplicá-la ao nosso coração. Ó Deus, fala-nos através da Tua palavra, dá-nos condições, Senhor, de expor com fidelidade esta sessão que acabamos de ler, Senhor. E usa, Senhor, esse Teu servo, para que a Tua igreja seja edificada na Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro das Crônicas foi escrito para encorajar a comunidade que havia retornado do exílio da Babilônia. Se vocês lerem o livro dos Reis, vão perceber que há alguma semelhança entre o livro dos Reis e o livro das Crônicas, mas também há algumas diferenças. Porque o cronista, no livro das Crônicas, ele reconta a história de Israel e Judá, concentrando-se nos acontecimentos do Reino do Sul, que era o reino de Judá, e da sua capital, Jerusalém, que era a sede do reino davídico e do templo. É tanto que essa batalha do capítulo 20, ela não foi historiada no livro dos Reis. O livro dos Reis não contém essa batalha. Josafá, que é o rei nesse momento, ele foi o quarto rei de Judá. Ele reinou do ano 870 ao ano 848 a.C. Ele reinou depois do seu pai, Asa. Josafá foi um bom rei. Ele mandou ensinar ao povo a lei do Senhor. Ele pode se considerar que tenha sido um bom rei. O cronista diz a respeito de Josafá o seguinte: o Senhor foi com Josafá, porque procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então Josafá era um bom rei, era um rei que temia ao Senhor. Esta seção que nós lemos, Josafá está com um problema. Qual era o problema de Josafá? Está aqui nos dois primeiros versículos, versículos 1 e 2. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Meus irmãos, Josafá estava para sofrer um ataque dos Moabitas e dos Amonitas. Os Moabitas e os Amonitas eram os dois povos descendentes das duas filhas de Ló, que nós conhecemos, né, a história. Mas o texto se refere que eles se juntaram também aos meunitas. Mas mais na frente nós vamos ver que os meunitas, eles eram os habitantes do Monte Seir, provavelmente os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Grande exército, porque o texto diz grande multidão, já estava em Engedi. Engedi era uma localidade aproximadamente de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, então já estava bem perto, né? 20 quilômetros já estava muito perto do local onde eles iam atacar aquela cidade de Jerusalém. Então esse era o problema de Josafá. Tinha um exército pequeno e de repente vem contra ele praticamente 3 povos. E o texto diz que é uma grande multidão. Meus irmãos, era um problema sério. Nós poderíamos dizer que, aos olhos humanos, era um problema insolúvel. Podemos dizer isso, e nós vamos entender isto um pouco mais na frente.
Já fazendo uma aplicação a nós, meus irmãos, talvez nós nunca tenhamos um problema desse aqui, de uma perseguição física, né? Nenhum exército vindo contra nós. Mas às vezes se abate sobre nós problemas que, ao olharmos com os nossos olhos humanos, chegamos à conclusão que não temos o que fazer. É um problema insolúvel, nós não temos saída. O que é que aconteceu com Josafá? Ele fez uma convocação geral. Ele convocou todo o povo de Israel a se juntarem em oração. Ele fez uma convocação geral. Veja o versículo 3 e 4 até o 5. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá era o rei, o líder do povo. Ele fez a coisa certa. Ele convocou todo o povo para participar do problema, para se juntar em oração. Na verdade, meus irmãos, Josafá, ele estava com muito medo. Na verdade, ele foi constrangido pelo medo, porque esses exércitos estavam muito próximos. E a única solução que ele encontra é clamar ao Senhor, mas ele não quis fazer isso sozinho. Ele convocou o povo. Eu digo que ele tomou a decisão certa porque ele não se volta para o desespero, mas ele se volta para a oração. Esta situação era uma situação para provocar num rei desespero, porque ele via que o seu reinado estava prestes a sair das suas mãos, a escapar das suas mãos. Mas ele não se entregou ao desespero. Ele seguiu o caminho certo. Ele seguiu o caminho da oração, meus irmãos. A palavra buscar aqui, porque diz que ele se pôs a buscar o Senhor, né? O texto que nós lemos aqui, no versículo 3. A palavra buscar, ela é uma palavra-chave no reinado de Josafá. E ela tem o significado básico de adoração. É uma busca através da adoração. Buscar a Deus por meio de oração e adoração. Descobrir a vontade de Deus. Esta é a ideia. Buscar a Deus em oração e adoração é descobrir o que é que Deus quer, qual é a vontade dele para nós. É isso que Josafá faz aqui. Isto mostra que Josafá confia mais em Deus do que nos seus recursos. Ele confia mais em Deus do que nos seus recursos. E aqui nós aprendemos também mais uma lição. Nessa convocação que ele fez, algumas coisas acontecem. A primeira coisa que nós vemos é que Josafá faz uma oração intercessória. Ele se coloca na posição de intercessor do povo e vai orar ao Senhor. Veja o versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele levou o povo todo para o templo, no pátio da frente, o pátio novo, há uma referência a esse pátio novo, e ele se põe em pé diante do povo e ele ora de forma intercessória. Vale a pena a gente olhar a oração dele, a gente perceber como ele faz essa oração e aprender também aqui. A primeira coisa que ele faz é aquilo que o Senhor Jesus nos instruiu a fazer. É o louvor e adoração. Ele louva e adora
ao Deus dele, a Yahvé, ao Senhor. Versículo 6, ó. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá olha para o Senhor e exalta o seu nome. Reconhece o poder da providência do Senhor. Reconhece que Ele é o Deus único e que tem todo o poder. Ele está fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é começar a nossa oração adorando ao Senhor. A segunda parte da oração, Josafá exerce fé e confiança nas promessas de Deus. É como se ele trouxesse à memória aquilo que Deus prometeu. Meus irmãos, vejam, essa é uma forma de a gente fazer crescer a nossa fé, trazer à nossa mente as promessas do Senhor. Veja do versículo 7 ao 9, porventura, ó nosso Deus, veja que ele vai dizer aquilo que Deus fez. Não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele está dizendo, foi tu que lançaste essas pessoas fora. Que Israel tinha ocupado a terra, e ele diz no versículo 8, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele faz referência à oração de Salomão, que está lá em 2 Crônicas 6, capítulo 6 por diante. Ele traz à mente aquilo que Deus prometeu. O teu povo já habita aqui, tu expulsaste essas pessoas, colocaste o teu povo nesta terra, o teu povo construiu um templo para adoração, e usando a oração de Salomão, ele diz que tu ouvirás o teu povo quando o teu povo chegar neste templo onde ele estava, no pátio, e dirigir a ti a oração. A terceira coisa que Josafá faz na sua oração, meus irmãos, é a especificação do problema. Ele especifica de forma clara o seu problema. Qual era o problema que o afligia? Qual era o problema que ele tinha diante dele? Versículo 10 a 11. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir. Ele está se referindo aqui quando Israel vinha do Egito, atravessando o deserto para a terra de Canaã, que precisou passar pela terra desses reis aqui, os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas. Ele diz que o Senhor não permitiu que Israel invadisse aquelas terras por causa de Ló, por amor a Ló. Aí ele diz, eis que nos dão o pago, vindo para lançarmos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ele está dizendo, olha Senhor, tu não permitiste que Israel invadisse essas terras, esses povos, e agora, olha o pago que eles estão nos dando. Eles agora querem nos invadir. Observem que houve objetividade quanto à petição. Veja, meus irmãos, não é que nós não possamos fazer várias petições numa oração. Claro que podemos. Principalmente quando nós reservamos um tempo para a oração, e naquele tempo, depois de nós adorarmos o Senhor, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, de trazermos à memória as promessas do Senhor, nós podemos fazer várias petições, não tem problema nenhum. Faz parte também de um momento de oração. Mas esta oração aqui era uma oração específica, era uma oração por um problema. E ele foi objetivo. Ele especificou de forma muito clara o problema que ele tinha.
Depois que ele faz isso, ele apresenta a Deus, mostra ao Senhor a sua dependência absoluta dele. Dependência absoluta de Deus. Veja o versículo 12, meus irmãos, como nós precisamos aprender isto. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Mas veja o que ele diz. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele reconhece, meus irmãos, olha, a gente não tem condições. Nós não temos condições de lutar contra esses três povos. Nós não temos condições. Ele chega a dizer o seguinte: eu não sei nem o que fazer. Não sei nem por onde começar. Mas uma coisa eu sei: os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos olhando para ti. Nós estamos esperando de ti a solução. Meus irmãos, para mim, isto é simplesmente maravilhoso, porque isto é dependência de Deus. Isto é dependência total e completa de Deus. É reconhecer que nós não temos condições, força para nada. Senhor, estamos diante de ti, faz a tua vontade. Maravilhoso, meu irmão, isso aqui. Esta oração realmente é uma oração que nós precisamos aprender com ela. Uma outra coisa que acontece nessa convocação, e eu acho que é digno de nota, é a postura do povo. Versículo 13. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo o povo estava em pé diante do Senhor. Aí alguém vai dizer assim: pastor, veja, mas as crianças de hoje, elas são complicadas, elas são inquietas demais. Não dá para a gente fazer isso. Eu não acredito que elas são diferentes. Eu não acho. Mas eu não quero nem me referir apenas às crianças, aos adultos. Imagine quando o pastor começa a orar, a oração pastoral. A oração pastoral é uma oração mais longa. Se os irmãos estivessem em pé, certamente diriam, mas não precisa demorar tanto, né? Poderia ser uma oração menor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo Judá se juntou ao rei em oração, meus irmãos. Eu estou fazendo muita questão de demorar um pouquinho nesse ponto, porque eu acho que essa postura é uma coisa invejável. Houve um tempo na minha vida em que eu não gostava de orar. Eu me lembro que eu era membro de uma igreja e havia um diácono na igreja que ele gostava muito de orar. E a igreja tinha o hábito de, quando terminava de fazer a coleta dos dízimos, os diáconos iam lá para frente. E o pastor pedia para algum diácono orar. Ora, estávamos todos sentados. Mas quando pedia àquele diácono, ele demorava muito na oração. Demorava muito. Ele ia citando versículos e ele demorava muito na oração. E eu confesso que eu achava aquilo terrível. Eu ficava agoniado com aquela oração, mas para que uma oração tão longa dessa?
Como as coisas mudam, né? Eu não gostava de orar. Até, meus irmãos, que eu descobri o ministério da oração. E eu vi que orar é muito bom. Mas isso é uma disciplina, isso nós não adquirimos da noite para o dia. Nós precisamos ir aos poucos, disciplinando para isso. E o povo estava lá. As crianças também estavam ali, em pé. É o que está dizendo aqui. Todo Judá estava em pé, diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Quando Josafá faz essa convocação, primeiro ele ora, depois nós vimos que o povo se junta a ele em oração, e agora, meus irmãos, nós vamos ver a ação do Senhor. O Senhor age diante da oração. Como é que Deus age? Há três coisas aqui nós vamos ver com respeito à ação do Senhor. A primeira coisa, Deus fala ao povo. Em resposta à oração de Josafá, juntamente com a oração do povo, Deus fala ao povo. Veja o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veio o Espírito do Senhor sobre aquele homem e ele vai falar ao povo. Hoje é diferente, hoje não precisa disso, porque a palavra de Deus já nos foi dada, e quando o pastor usa a palavra de Deus da forma correta e é fiel à sua palavra, é como se Deus estivesse falando a sua palavra, falando ao povo. Naquele contexto, Deus, pelo seu Espírito, se utiliza de um instrumento humano, que é o Jaziel, para falar ao rei e ao povo. Como dissemos, hoje o Senhor fala de forma diferente. A segunda coisa que Deus faz, Deus acalma o povo e o rei. Veja o que aqui diz no versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus aquieta o ânimo do povo e do rei, convencendo-os de que aquela batalha era da responsabilidade dele. Nós já vimos no início que Josafá estava com muito medo. E Deus disse que ele não deveria ter medo, nem o povo. E a terceira coisa que Deus faz é dizer exatamente o que é que eles deviam fazer. Deus fala ao povo, acalma o povo, os ânimos do povo, e diz o que é que o povo deve fazer. Versículo 16 e 17. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus disse exatamente o que o povo tinha que fazer. Olha, vocês vão e fiquem apenas lá, observando o que eu vou fazer. Meus irmãos, coisa maravilhosa. O Senhor dos Exércitos, como é descrito na Bíblia, assume o controle da batalha e convida o povo e o rei para assistirem o livramento que será realizado pelo Senhor.
Meus irmãos, vocês acham que Deus não pode fazer isso conosco hoje? Eu tenho certeza que Ele já fez, vocês talvez não tenham percebido. Provavelmente já houve momentos na vida de vocês em que uma situação era tão difícil e vocês chegaram diante da situação e ficaram sem entender, porque de repente tudo se resolveu. E não foi preciso vocês fazerem nada. Deus agiu, usou pessoas, usou instrumentos, agiu e vocês não fizeram nada. E vocês saem de lá dizendo, mas como é que pode? De repente tudo foi resolvido e eu não sei como. É a mesma coisa. A quarta coisa que acontece nessa convocação é a adoração e gratidão. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então, meus irmãos, em gratidão ao Senhor, pela resposta do Senhor e pela ação do Senhor naquele episódio, o povo se prostrou com o rosto em terra e adorou o Senhor. Mas nós percebemos que o povo e o rei, eles creram naquilo que o Senhor acabara de dizer pelo seu instrumento, o Jaziel. Eles acreditaram, eles creram, e eles tiveram uma atitude de louvor e gratidão. Meus irmãos, algumas considerações finais para a gente encerrar. Vejam, há um só povo, o Israel de Deus. Não há dois povos. Deus não tem dois povos. O povo de Israel e a igreja. Não. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que dos dois povos Deus fez um povo só, que ele chama de Israel de Deus, a igreja de Cristo, formada de todos os crentes, tanto judeus quanto gentios. Há só um povo de Deus, e nós fazemos parte desse povo de Deus, meus irmãos. Nós fazemos parte desse povo de Deus. Escrevendo à igreja gentílica de Éfeso, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um povo só. Então, se nós, com essa certeza, nós podemos entender que, do mesmo jeito que Deus agiu com o povo de Israel, Ele age conosco hoje, porque é o mesmo povo, é o mesmo Deus também, o Senhor dos Exércitos, que lutou pelo povo de Israel no tempo do rei Josafá, e luta também por nós, continua lutando pelo seu povo hoje, a igreja de Cristo, do mesmo jeito, meus irmãos, só que em batalhas diferentes. Nós precisamos entender essas coisas, que o mesmo Deus que assumiu a responsabilidade daquele problema, que para Josafá era insolúvel, Ele também assume a responsabilidade diante dos nossos problemas, quando nós chegamos diante dele e confessamos que nós não temos condições, como Josafá fez. E nós podemos dizer: Senhor, eu não sei nem como começar, mas os meus olhos estão postos em Ti, eu espero de Ti, Senhor. E pode estar certo, meus irmãos, Deus vai fazer. Quando nós lemos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, essa palavra, o Senhor, que é a palavra Yahvé, ou grande eu sou, é o Senhor Jesus. O mesmo que disse, antes que Abraão existisse, eu sou. É o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor Jesus, meus irmãos. Tem vários textos na Bíblia. É o mesmo que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É o mesmo Jesus que disse isto. Então ele está conosco. Ele pode todas as coisas. É o mesmo que disse: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É o mesmo Jesus. É o mesmo Yahvé. É o mesmo Senhor. É o mesmo eu sou, que diz isto para nós, irmãos. Tenhamos, meus irmãos, a certeza do amor de Deus, pelo fato de ele ter habitado em forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Tenhamos a certeza desse amor, porque esse amor foi demonstrado em Jesus. Jamais duvidemos de que Deus nos ama e que Ele quer o nosso bem. O que Ele requer de nós é que nós nos acheguemos diante dEle, meus irmãos, reconhecendo o seu poder, o seu senhorio, que Ele é o único Deus, e reconhecendo a nossa fragilidade, e nos colocando diante dEle. É isso que Ele quer. Que Deus nos abençoe, que esta seja, meus irmãos, a nossa atitude diante dos problemas. Podem ser até que pareçam insolúveis. E eu sei que às vezes é isso que nós vemos mesmo. Mas confiemos no Senhor. Ele pode todas as coisas. Amém?